né? Porque sempre, né? Se você é preto, você só presta se você rezar a cartilha da Educafro. Se você é gay, você só presta se você rezar a cartilha do Jean Willis. Eu sempre confundo os dois. E por aí vai. Aí você veja, tá tudo tão virado que Jean Willis condenado por homofobia, Sérgio Cabral na Sabucaí, Benedita da Silva passando pano para a fala do obrigado pelo seu trabalho escravo. E agora, tem mais ainda, neste país virado. Tem mais. Você acha que acabou? Não! A presidente da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, Joênia Wapichana, publicou em suas redes sociais um retrato ao lado de um acusado de apoiar o garimpo ilegal em terras indígenas. Olhem esta foto e vale lembrar que o garimpo ilegal nas terras indígenas é o que causa o massacre de Yanomamis que o Lula chama de genocídio. Na imagem, o Wapichana aparece ao lado de João Kleber. Para! João Kleber, que é prefeito de São Félix do Xingu, no Pará. Ele também é suspeito de crimes relacionados a disputas de terra, grilagem e delitos ambientais. O encontro aconteceu durante um evento do Conselho Nacional de Justiça, que contou com a participação das ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, ambas do Supremo Tribunal Federal. E a Wapichana, hein, Daniel José? Olha só, Pavinato, quando a gente está na política, a gente muitas vezes está em situações que tira fotos com pessoas que a gente nem sabe direito quem é. Isso acontece, tá no corredor andando. Mas no debate do Bolsonaro, a hora que o Bolsonaro pôs a mão dele, ele falou, não toque em mim. Dito isso, eu vou dar aí um benefício da dúvida de... Vamos ver qual que vai ser a reação dela. Né? O que ela vai falar sobre isso? Será que ela tem de fato um vínculo ali com ele de uma forma que ele não possa falar mal dele depois? Então, eu vou acompanhar pessoalmente as mídias sociais dela para saber se ela vai se retratar disso, se ela vai reconhecer que isso é um erro e, de alguma maneira, se desculpar para a sociedade, para aquilo que ela está tentando fazer lá. Então, eu acho que esse é o mínimo que a gente pode esperar depois de saber desse contexto aí, desse prefeito. Agora, se ela não falar isso, se ela não publicar, pode abrir brecha para que ela tenha um outro nível de engajamento com ele. Talvez algum projeto maior e, sabendo que esse prefeito é acusado de incentivar garimpo ilegal, é importante investigar o que está acontecendo entre FUNAI e essa prefeitura. Vale lembrar, Ricardo, que o garimpo ilegal é o narcogarimpo. Narcogarimpo. E o narcogarimpo tem como grande síndico o primeiro comando da capital. Não é novidade para ninguém. Não é. Aldo Rebelo também, ele falou dos 3 estados que existem na Amazônia. É o estado oficial, que é um faz de conta, o estado das ONGs e o estado do narcotráfico, que ali atuam com o narcogarimpo e também a entrada e saída de cargas das fronteiras. Tá? Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa. Então, acho que ele sabe do que está falando. Né? Acho que ele sabe o que está falando. Então, além de acusado de apoiador do narcogarimpo, ele tem processos por grilagem e crimes ambientais. E veja, ele está lá, livre, leve e solto, num evento do Conselho Nacional de Justiça. Por que eu digo isso? Porque narcogarimpo, grilagem e crime ambiental junto parece ser menos grave do que a quebradeira de Brasília do 8 de janeiro. Por que digo isso? Porque, neste momento, a ABIN, ela está buscando responsabilizar empresários do agro como financiadores do 8 de janeiro. Mas uma autoridade envolvida com narcogarimpo, crime ambiental e grilagem está num evento do CNJ. Me explica isso aí. Está num evento do CNJ ao lado da presidente da FUNAI. Eu vou ser menos... nem sei qual palavra usar aqui, viu, Daniel? Mas eu não acredito
que a presidente da FUNAI não soubesse quem era o prefeito de São Félix do Xingu. Afinal de contas, ele também é uma autoridade, é um prefeito de um município que está ali no antro dos acontecimentos, onde a presidente da FUNAI, que também é da região, deveria saber quem é. Ele estava num evento do CNJ, então acho uma inocência talvez ela não saber quem era aquele prefeito. Tem o benefício da dúvida, mas eu não acredito que ela não soubesse. O que nos leva a pensar o seguinte, é mais uma passada de pano, como foi da Benedita na fala do Lula e como a esquerda age. Na verdade é um modus operandi da esquerda esse. Acusar os outros daquilo que eles mesmos fazem. Enfim, é um triste momento da história brasileira. Nós vemos cada dia que passa esse tipo de acontecimento vai se somando e, de novo, é só ladeira abaixo. Pavinato, é só ladeira abaixo. Pois é. Cena após cena. Pois é. Não tem nada demais, né? A foto. Tem tudo. Pode. Foi mal. Foi mal brifada, foi mal informada. Brifada é ótimo, né? Se ela não fosse presidente da FUNAI, se ela não soubesse... Deveria ter sido informado como é que o CNJ está ao lado desse sujeito. Como o Ricardo falou, era uma autoridade. Então, é um sujeito que venceu eleições, foi diplomado pela Justiça Eleitoral, está no exercício do cargo e estava lá tirando foto com as autoridades federais. É lamentável de todas as formas. Muito bem. Agora, eu só vou pedir para você ajeitar a tarde, Jamel, porque nós estamos vendo aqui, ô Diego, a presidente da FUNAI, que quando foi lançar, hoje se fala indígena ou povos originários, mas o nome da FUNAI é Fundação Nacional do Índio. É assim que ela foi constituída, né, que é uma fundação antiga do governo federal. Pois bem, quem estava nesse evento ao lado... Porque a presidente da FUNAI, no meu entender, é a mais preocupada e afetada com aquilo que o Lula chama de genocídio indígena, que é feito pelo narco-garimpo. Perfeito. E se esta autoridade, pública e notoriamente, não é? É pública e notoriamente, eu não sei, pode estar sendo difamado, ele pode ser um santo, mas... as notícias que correm podem ser mentirosas, pode ser uma obra de difamação. Eu não o conhecia até ler esta notícia, né? Mas, publicamente, corre que ele tem ligação com o narco-garimpo. E ele está no evento do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, do lado da Carmen Lúcia e da Rosa Weber. Há que se frisar. E, ao mesmo tempo, a ABIN agora pegou os agroempresários, que são supostamente financiadores do 8 de janeiro e passou a investigá-los por ligação com o narco-garimpo. Existe, então, agora o narco-garimpo do bem e o narco-garimpo do mal? Leia-se narco-garimpo lulista e narco-garimpo bolsonarista? Pavi, é triste, é o que a gente sempre tem falado aqui sobre a aplicação seletiva da lei. É claro, nós não podemos falar nada sobre o prefeito, nós não podemos dizer com todas as palavras que a Joênia Wapichana sabia quem ele era quando tirou a foto, mas todos esses fatos, quando a gente coloca tudo em cima da mesa, fica no mínimo estranho. E eu quero lembrar que essa presidente da FUNAI, ela é uma ex-deputada federal, ela era deputada federal no governo Bolsonaro e ela teve um desempenho tão pífio que ela não foi nem reeleita. Mas, enquanto deputada federal, ela foi a principal voz contra o PL 191, que tratava justamente sobre mineração nas terras indígenas. Então, quando nós pegamos esse fato, ela contrária à mineração contrária à mineração nas terras indígenas, ao lado de uma pessoa suspeita de favorecer o narco-garimpo, novamente, não podemos acusar ninguém de nada, mas vamos fazer aqui uma conjectura, né, Pavi? Como sempre, projetando uma possível situação, é muito estranho, porque é justamente a ausência de uma empresa séria que promova a mineração de forma lícita nas terras indígenas, que poderia proporcionar aos povos indígenas mais desenvolvimento, é justamente a ausência desse avanço lá que possibilita que atividades ilegais ocorram ali, que possibilita que o narco-garimpo atue e que possibilita também as supostas atividades ilícitas praticadas por esse prefeito. Então, tudo isso somado é muito estranho. Infelizmente, nós não podemos fazer nenhuma conclusão a respeito disso, mas os elementos na mesa apontam para essa direção, inevitavelmente. Daniel José, agora o engraçado
você começar a investigar as pessoas por envolvimento com o narco-garimpo, e o narco-garimpo ninguém vai investigar em si? Pois é. E além disso, assim, vamos combinar, né? A justiça é muito lenta e investigações como essa demoram muito tempo, sendo que, no final de contas, deveria ser muito mais rápido, deveria ser um sistema muito mais eficiente. A quantidade de dinheiro que o Estado brasileiro aloca no judiciário é completamente desproporcional quando a gente compara o Brasil com qualquer outro país sério do mundo, né? Qualquer outro país desenvolvido do mundo. A gente gasta como percentual do PIB muito mais no judiciário brasileiro do que outros países gastam. Então, a gente tem um sistema, apesar de muito caro, muito também ineficiente e que não faz as devidas investigações que deveriam ser feitas, né? E a gente sabe que existe uma certa ligação entre o crime organizado e a esquerda no Brasil. Isso eu vi em campanha eleitoral, onde pessoas ligadas ao crime organizado em certas localidades impediam as equipes de campanha de candidatos de direita de entrarem ali naqueles bairros e de fazerem campanha de forma democrática e como deveria funcionar, né? E essas mesmas pessoas só abriam espaço para quem era de esquerda. Isso, assim, notório. Todos os candidatos de direita viram isso acontecer. E quando a gente avança um pouco mais, a gente vê também que o judiciário brasileiro tem uma influência muito grande da esquerda e que vem, enfim, de inúmeras fontes, mas na formação de direito, as escolas de direito do Brasil, elas têm viés de esquerda e, consequentemente, todas as estruturas do judiciário brasileiro, elas acabam tendo também um viés de esquerda. Então, assim, parece até que a esquerda aparelhou o Brasil, como, sabe, de uma forma extremamente ampla e que muito difícil mudar esse cenário. Então, dá até a impressão da gente, começar a pensar, será que não tem alguma interligação entre isso tudo? Será que, de fato, existe um motivo pelo qual o crime organizado no Brasil não é tão investigado quanto deveria? Então, assim, a gente sabe que até de forma direta essa influência acontece quando o PCC financia a formação de advogados, inclusive para que eles façam um concurso público e entrem na máquina pública. Isso acontece, é notícia. Então, enfim, é mais um reflexo aí de pontos muito complexos que a gente tem na estrutura do Estado brasileiro. É um absurdo, porque, veja, tem um empresário, está um caso que foi preso porque estava participando do 8 de janeiro. E agora são 15 horas. Repita. 15 horas. E aí foram levantar a ficha dele. O cara ajudou a angariar recursos para levar pessoas para Brasília. Aí o cara era um empresário de máquinas e ele fez lobby para a regulamentação do garimpo em 2020. E tem uma máquina que ele vendeu e esta máquina está sendo usada lá no garimpo ilegal. Então agora ele está sendo investigado pelo garimpo ilegal. E está lá, parado, investigado. E o prefeito está no evento da CNJ. E está no evento da CNJ e tudo bem. E a máquina do garimpo está lá no garimpo. Aí querem saber como é que ele vendeu a máquina. A máquina não está lá. Outro episódio inexplicável, quando os narcogarimpeiros foram retirados das terras Yanomamis, por que se deu tempo para eles saírem? E por que eles não foram presos? O que explica uma coisa dessa? Meu senhor, alguém me explica uma coisa dessa? O governo foi lá e traçou rotas de saída dos garimpeiros. Por que não foram presos? Alguém me explica por que não foram presos? Por quê? Por quê? Alguém tem talvez o Renato uma pista? Por que não foram presos? A resposta... Porque deveriam ter sido presos. Por quê? Deveriam todos ter sido presos. E foi tão triste que o próprio governador do estado pediu, por favor, para que essas pessoas não fossem presas. Os deputados estaduais, na sua imensa maioria naquele estado, pediram a mesma coisa, pedindo, pelo amor de Deus, Polícia Federal, Exército, não prenda essas pessoas porque são cidadãos do estado e que dependem daquela forma de economia. Lá em Brasília, o governador foi preso, né? É um absurdo do absurdo. Mas é um estado que, infelizmente, aprendeu a conviver e a lucrar com
o garimpo ilegal. Agora,